Essa próxima questão ela é bem direta, basta aplicar a definição. Então nós temos uma pergunta para identificar a cintura e circunferência do grafo abaixo. Então lembrando que a cintura representa o comprimento do menor ciclo e a circunferência representa o comprimento do maior ciclo, certo? Então nós temos aqui que para esse grafo o menor ciclo é representado por D, F, G, E, D. Então nós temos aqui que esse ciclo ele possui comprimento 4, consequentemente a cintura é 4, e nós temos aqui a circunferência relacionada ao comprimento do maior ciclo. Bom, analisando esse grafo, ele possui três ciclos bem visíveis. Esse primeiro aqui de comprimento 4, nós temos um segundo ciclo com esse comprimento 5, A, B, C, E, D e A voltando, e nós temos um ciclo maior representando todos os vértices do grafo. Então nós começamos no A, D, F, G, E, C, B e voltando para o A. Então para esse ciclo existem 7 arestas. Então, portanto, a circunferência desse grafo é 7. Tá? Bom, próxima questão pede para provar que quaisquer dois grafos conexos com N vértices, todos de grau 2, eles são isomorfos. Então, se a gente pensar um pouquinho, quando a gente pensa em um grafo conexo com N vértices e todos de grau 2, a gente vai remeter ao conceito do grafo ciclo. Vamos tomar aqui como exemplo um N igual a 4. Então, nós temos aqui 4 vértices. Esse grafo ele é conexo, ou seja, existe um caminho entre qualquer par de vértices e todos eles têm grau 2. Então, quando a gente pensa nisso, a gente vai identificar um grafo ciclo, certo? E isso vai servir tanto para qualquer valor de vértice, certo? Quando a gente tiver um n igual a 5, então se a gente pegar quaisquer dois grafos conexos com a mesma quantidade de arestas, com a mesma quantidade de vértices e todos os vértices com grau 2, vamos sempre identificar grafos ciclos. Então, se a gente fixar, por exemplo, o n igual a 4, vamos pegar aqui um segundo grafo, A, B, C e D. Então, percebam que esses dois grafos eles possuem 4 vértices, os dois são conexos e nos dois todos os vértices possuem grau 2. Então é possível perceber, certo, que os grafos com essas características vão ser grafos ciclos, e aí a prova é bem direta para mostrar que quando você tem dois grafos ciclos com a mesma quantidade de vértices, todos com grau 2, então o isomorfismo é direto, certo, para você identificar um mapeamento entre os vértices, visto que a quantidade de vértices é igual, a quantidade de arestas é igual, os graus dos vértices são iguais, a sequência dos graus dos vértices é igual, então esse tipo de prova aqui é direta. Uma próxima questão sobre o conceito de caminho pede-se aqui para identificar quantos caminhos existem entre B e F, certo? Bom, então, olhando um pouco para esse grafo, seria possível identificar 6 caminhos, né? O menor caminho seria, pelo menos em termos de número de arestas, seria BEF. Então, o segundo menor seria BGF. E aí teríamos outras possibilidades de caminho partindo do vértice B e chegando até o vértice F, certo? Lembrando que o conceito de caminho seria justamente o percurso sem repetição de arestas e sem repetição de vértices. Próxima pergunta pede para fornecer um exemplo de um grafo conexo, cuja remoção de qualquer aresta vai tornar o grafo desconexo. Pensando um pouco, então, se a remoção de qualquer aresta vai tornar o grafo desconexo, é porque esse grafo ele possui a menor quantidade possível de arestas para que ele seja conexo. O único grafo que ele possui essa característica é uma árvore, tá? Então, visto que uma árvore para n vértices ela vai possuir exatamente n-1 arestas, então se você fixar o n com qualquer quantidade de vértices, você vai conseguir identificar uma árvore.
Então aqui a gente tem um exemplo de uma árvore, certo? 5 vértices, o grafo ele é conexo porque existe caminho entre qualquer par de vértices e como ele contém já a quantidade mínima de arestas, a remoção de qualquer aresta vai tornar o grafo desconexo. Então, por exemplo, se eu remover a aresta entre 1 e 2, o 1 vai ficar isolado e o grafo ele passa a ser desconexo. Se remover essa aresta entre 2 e 3, 3 e 4, o 4 e 5 também vão tornar esse grafo desconexo. Então, quando a gente pensa aqui em grafo G, cuja remoção de qualquer aresta vai tornar o grafo desconexo, né, a gente associa a árvores e a gente vai ter mais aulas mais à frente para tratar sobre árvores. E pensando aqui nas características de uma árvore, nós temos que uma árvore ela vai possuir n-1 arestas. Então, n representa a quantidade de vértices do grafo.